Olá, é, hoje eu vou falar sobre um assunto relacionado ao One Piece, porque o canal é de One Piece, mas de um jeito diferente, fugindo do normal do meu canal, que por enquanto eu só postei vídeo falando de capítulo, fora o primeiro vídeo, que também foi um vídeo diferente. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto que se envolve com o mundo de One Piece de alguma forma. Falar sobre Atlântida, sobre o mundo que existia antes do dilúvio, sobre catástrofes e sobre como o Oda inseriu isso no mundo de One Piece. Então, bora lá. Vou pegar aqui meu chapéu para começar o vídeo. Mas, não se esqueça de se inscrever, deixar um like no vídeo, falar sua opinião nos comentários, falar alguma coisa relacionada aos comentários, compartilhar com um amigo que gosta de One Piece, para o canal crescer, para a nossa tripulação crescer e se tornar mais forte para alcançar o One Piece. Então tá. Se fala muito sobre Atlântida, mas existiam dois continentes. Existia Atlântida e existia Lemúria, ou Mu. Atlântida ficaria ali no Oceano Atlântico, ali entre a Europa e a América do Norte. O nome Atlântida, né, Oceano Atlântico, vem de Atlas, que era o titã da mitologia grega que segurava o céu. Ele era filho de Cronos, se eu não me engano, e ele era um titã. E ele era aquele encarregado de segurar o céu. Tanto que o Oceano Atlântico tem esse nome por conta desse titã, e também significava Mar de Atlas. Significa Mar de Atlas, o nome é Oceano Atlântico. E também existe a Lemúria, que era um conjunto de ilhas, um grande continente, mas também um conjunto de muitas ilhas que ficavam entre a costa da América do Sul e a Oceania e a costa da China, na Ásia, do Japão também. Então, por que isso se relaciona com One Piece? O Oda colocou na série o século perdido. E mais tarde a gente descobriu numa declaração, num vídeo feito pelo Vegapunk, pelo cientista Vegapunk, que o mundo ele afundou no mar. E a gente sabe que inclusive o ano o que existe de Wano hoje não é o que era o ano 800 anos atrás. Tanto que quando o Luffy desce para ver a Nico Robin desce para ver o Poneglyph, o rolo de Poneglyph que estava na parte subterrânea de Wano, ela vê tudo que era o Wano no século perdido. Então existia outro mundo, existiam outras ilhas que afundaram no mar, como o Vegapunk descreveu. E o Vegapunk descreve que isso vai acontecer de novo, que o mundo vai afundar no mar de novo. E lendo mais o livro que eu estou lendo sobre Atlântida e pesquisando mais sobre o assunto, a destruição de Atlântida, conta no livro que eu estou lendo, não foi algo de uma só vez. Foi algo que foi acontecendo. Foram destruições parciais que depois geraram a destruição total do continente. E elas foram cíclicas, foram acontecendo com essas catástrofes foram acontecendo com o passar do tempo. Sendo a última ali perto do ano 1200 anos antes de Cristo. 800 anos antes de Platão. Seria o fim definitivo de Atlântida, ali 1200 anos antes de Cristo. E hoje a gente tem um conhecimento mais ampliado, mas na época de Platão era muito escasso o conhecimento histórico. Você poderia o livro conta que tinha um historiador que viveu ali pelo ano 500 a.C., que datava o início da humanidade 300 anos antes. Então era muito muito escasso. E como o One Piece revela essa questão
do dilúvio, que o mundo afundou no mar e que vai acontecer de novo, a Bíblia revela também com o incidente de Noé, que se salvou por conta de uma arca. Tanto que no One Piece tem aquela arca, né, Noah, que fica na Ilha dos Tritões, e que ela é puxada pelos reis do mar. E para tu ver como o Oda se baseou nisso. E também as armas ancestrais, que são armas que funcionariam com a Mother Flame. Então, um tipo de energia. E o que poderia ter ocasionado? O que tem de comum entre as histórias do dilúvio? Porque existe a história do dilúvio na Bíblia, mas várias outras culturas ao redor do mundo também descrevem uma grande chuva, um grande dilúvio. Uma chuva de fogo e depois uma chuva de água. E essa chuva causou destruição. É sempre o que traz essa destruição é um aumento da corrupção moral da população. Que por um juízo, por um decreto divino, devido ao aumento da corrupção moral. A Bíblia fala que havia gigantes na Terra e os atlantianos, em alguns ali no livro, o livro descreve que algumas culturas viam os atlantianos como homens muito altos. Então, esse incêndio, essa destruição de Atlântida pode estar relacionado, tipo, o mito de Noé com o mito dos indígenas, de tribos indígenas, com alguns mitos, algumas pinturas em templos egípcios, com a história de Platão, tudo relacionado. Então, quanto mais culturas falando, mais fácil fica de identificar que realmente houve uma grande inundação. Ilhas foram destruídas, o suposto continente Atlântida foi destruído. E o Oda colocou isso no One Piece. E dizer que isso vai acontecer de novo, além do dilúvio, coloca outro tema, o apocalipse, o fim. Porque o apocalipse da Bíblia, ele também é uma reação ao aumento da corrupção moral. Então, o apocalipse é uma palavra grega, significa revelação. E o apocalipse não é tipo um dogma religioso, e sim uma consequência das atitudes, das ações humanas. Conforme o aumento da corrupção moral, pelo aumento da corrupção moral, você vai ter as catástrofes descritas no Apocalipse. E uma das catástrofes que é descrita no Apocalipse são montanhas de fogo vindo do céu. E quem estuda Atlântida, no livro que eu li, no livro que eu estou lendo, eu ainda não terminei de ler, fala que uma das possíveis causas para a destruição da Atlântida foram meteoros. Meteoros que caíram na Terra e destruíram, formaram crateras e destruíram a Atlântida, ajudaram a destruir. E, como eu falei, foi de uma maneira cíclica, não foi uma coisa que aconteceu de uma só vez. Primeiro foi em 3.500, 3.600 anos antes de Cristo, a primeira catástrofe, e a última foi ali pelo ano 1.200 anos antes de Cristo. E a Bíblia descreve o Apocalipse, as trombetas, as 4 primeiras trombetas sendo montanhas de fogo caindo, para depois vir os 3 últimos ais. Então, e não só a Bíblia descreve um apocalipse, mas outras culturas também descrevem. Uma delas é a nórdica, que descreve o Ragnarok, que é a destruição do mundo, mas depois dessa destruição vai haver uma renovação. E a Bíblia também descreve isso, o Apocalipse como uma destruição, que seria a grande tribulação, mas depois dessa destruição teria uma renovação, que seria a segunda vinda de Cristo.
E, claro, de formas diferentes, com personagens diferentes, com maneiras de contar diferentes, mas a moral da história é a mesma. O que me leva a pensar, eu como uma pessoa que acredita no mundo espiritual, acredita em revelações, acredita em seres superiores, que as diversas culturas receberam a mesma mensagem. João, lá na ilha de Patmos, recebeu a mensagem, os xamãs receberam a mensagem, os sacerdotes nórdicos, os celtas receberam a mensagem, só que usam personagens diferentes, enredos diferentes, nomes diferentes, mas a moral da história é a mesma. É uma destruição para haver uma renovação depois. E o Nika do One Piece é justamente isso. É aquela coisa da destruição para ver uma renovação. É o deus do sol, né? O deus da destruição, que destrói, mas vem para renovar depois. E o Oda usa esses elementos, né? Eu vejo o Oda usando muito esses elementos do mundo espiritual, né? De lendas, de mitos, de culturas, para implementar no One Piece. E o legal é que todas as culturas, todos os mitos, eles se conversam de alguma forma. Isso leva a crer realmente que os sacerdotes, as pessoas mais espiritualizadas que receberam as revelações, sejam os profetas bíblicos, sejam os apóstolos, né, de Jesus, sejam os sacerdotes de religiões pagãs, eles receberam essa mensagem e colocaram. Então, quer dizer, não tem uma teologia certa, e sim teologias que se conversam, porque o mundo espiritual revelou isso para as pessoas que com espiritualidade, com intuição mais aguçada, e elas escreveram isso da sua própria forma, com nomes diferentes, mas a moral da história é sempre a mesma. Tanto que o Ragnarok da mitologia nórdica e o Apocalipse bíblico, eles se conversam com a questão da destruição para depois haver a renovação. Os mitos, os diluvianos, eles se conversam nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes partes do globo. Então isso leva a pensar que tudo isso tem um fundo de verdade. E que não devemos, também uma moral da história seja que não devemos nos separar por conta da religião, e sim procurar similaridades entre as religiões. Porque todas as religiões têm suas similaridades. Todas as religiões, elas se conversam entre si. Se for ver eventos escatológicos, iluminação espiritual, tudo, elas vão se conversar entre si. Cada um vai contar do seu próprio modo, mas vai se conversar entre si. Isso leva a gente a ver que o mundo espiritual é o mesmo. E o mundo espiritual foi revelado para pessoas com espiritualidade mais aguçada. E novamente isso se relaciona a One Piece por conta que o Oda usou isso para criar essas questões, para criar o Nika, né? Do hinduísmo, mitologia nórdica, mitologia cristã, judaico-cristã, para criar essa questão da destruição para depois haver a renovação, e de como o mundo funciona em ciclos, e como a destruição vem de tempos em tempos, não como dogma religioso, não como uma crença absoluta, mas simplesmente como uma consequência natural dos atos humanos, das ações humanas, da corrupção humana. Então, com o tempo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu via mais o Apocalipse realmente como um dogma. Mas depois eu comecei a perceber, meditar, o tempo foi passando, diariamente meditando e pensando sobre o assunto, e ver que o Apocalipse não é realmente um dogma, e sim uma consequência natural. Ragnarok, da mitologia nórdica, é uma consequência natural, que vem de tempos em tempos, que acontece uma destruição que acontece de tempos em tempos, para poder haver uma renovação. Seja na vida individual, seja no global, no coletivo. Então, a grande guerra do mundo de One Piece, e a gente está caminhando para um desfecho. Se você for ver, o mundo está caminhando para um grande desfecho, um grande conflito, uma grande tribulação, como a Bíblia diz, um Ragnarok na mitologia nórdica. O hinduísmo também descreve como o deus Shiva, né, que é o deus da destruição, mas também é o deus da restauração.
O Oda pode ter usado muito isso para criar o Nika. E, cara, e é realmente isso que eu queria compartilhar sobre Atlântida, sobre Lemúria, sobre as questões escatológicas, sobre os ciclos de destruição como consequência da maldade humana. E como o Oda está misturando tudo isso, mexendo e colocando no mundo de One Piece. Eu pretendo fazer mais vídeos como esse no futuro, falando sobre o assunto, e fazer podcasts também, conversando com outras pessoas sobre isso, sobre esse assunto específico de Atlântida e de Lemúria, e também sobre eventos escatológicos, né? Porque o que aconteceu com Atlântida foi uma destruição. E a grande tribulação, na Bíblia, também descreve uma grande destruição global. Né? E o Oda, né, no século, o discurso do Vegapunk sobre o século perdido e sobre que o mundo vai afundar no mar de novo. Então tudo isso casa. E realmente eu penso que a humanidade é uma grande família, o planeta é a nossa casa, que todos nós somos conectados. E que a religião, ela, independente, tem personagens diferentes, mas a moral da história é sempre a mesma. O legal é de ver as similaridades, o sincretismo que muitos falam, né? Entre uma crença e outra. Ah, tal religião tem esse Deus aqui, que é o Deus o Deus guerreiro, mas a outra religião também tem um Deus guerreiro. E elas se casam, entendeu? Então, a mensagem do mundo espiritual para os xamãs iluminados que receberam essas mensagens foi a mesma. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o vídeo sobre Atlântida e sobre eventos escatológicos. Eu pretendo fazer mais vídeos como esse. Valeu!